Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira etapa do Open Day da Emirates. Em primeiro lugar, peço desculpa pelos barulhos do fundo, tá tocando música por aí e tá assim já tem um tempo e enfim, só ignorem, tá? O último vídeo eu falei sobre como se inscrever e agora eu vou falar como foi a primeira etapa, né? Eu participei na semana passada e foi lá no SMA, lá em Congonhas, às 9 horas da manhã. Eu cheguei, era aproximadamente umas 8h20, 8h30. Cheguei cedo, desci no aeroporto de Congonhas, dei uma volta, comi uma coisinha, retoquei a maquiagem até da hora de ir pra lá. Na verdade eu fui pra lá, acho que era 20 para as 9, era só atravessar a passarela. Então eu fui, e quando eu cheguei lá, já tinha bastante gente lá na porta, né? Ainda não estava aberto. E quando eu já ia me aproximar do pessoal para conversar, foi bem na hora que eles abriram a porta, então eu entrei porque ele abriu a porta bem na minha frente. Nisso eu fui a primeira a entrar e o pessoal já veio vindo atrás, ele já veio... No que ele abriu a porta, ele já falou good morning, come in, e assim, gente, do portão pra dentro é tudo em inglês, não tem como escapar, não tem como correr. Então ele já abriu o portão falando good morning. Eu falei good morning, entrei e ele já foi falando, né, tinha gente instruindo, turn left, turn left. Aí eu fui e quando eu ia entrar numa porta, assim, tinha uma mulher na porta, ela falou good morning e falou que ia me dar um número. E ela me deu o número 1, porque eu fui a primeira a entrar. Enfim. Nisso eu entrei numa sala, era uma sala bem grande, e eu entrei, fui lá pro cantinho, e foi entrando gente, e parecia que não ia acabar nunca mais, era muita gente. Depois que todo mundo entrou, todo mundo recebeu a senha. Quando você for no centro, antes de você ir, você tem que mexer com aquele negócio lá, hein? Tô gravando. Você tem que mexer com aquele negócio lá. Lá na firma lá. Tá. E aí foi entrando gente, parecia que não ia acabar mais. E quando todo mundo entrou, que todo mundo pegou o número, né? Ficou todo mundo ali. O recrutador entrou, era ele e uma mulher. E aí ele já foi dando as instruções, né? Primeiro ele dá bom dia, apresenta a empresa, fala um pouco da empresa, um pouco de Dubai. E depois ele foi falando sobre os perfis da empresa, né? Creio que a maioria já sabe que na Emirates você não pode ter tatuagem na área branca. O que é a área branca? Eles têm tipo um mapa que é onde é permitido e onde não é permitido ter tatuagem, né? Então em áreas tipo braços, pernas, pé não é permitido. E aí ele apresentou esse desenho pra gente. Quem tem tatuagem nas áreas brancas não pode, nem se tampar, nem nada, não pode. Não precisa ter curso de comissário para participar do Open Day, para trabalhar na Emirates. Só precisa ter inglês fluente, ele deixa isso bem claro. Não pode ser básico, nem intermediário, nem avançado. É fluente e ele fala, gente, tudo em inglês. Aí ele também fala que não pode ter aparelhos dentários. Quem tiver aparelho, ele recomenda que termine o tratamento e depois volte lá para participar. É só isso. Se você tiver experiência com atendimento ao público, já é um diferencial. Quanto mais, melhor, seja lá qual for o emprego, que você tenha experiência com o público. Bom, nisso ele fala dos números e ele divide a classe em três grupos. No dia que eu fui tinha 142 pessoas e ele dividiu no grupo do 1 ao 50, do 51 ao 100, do 101 ao 142. E aí ele fala que a turma do 1 ao 50 que podia ficar para fazer as próximas atividades,
a turma 2 voltaria às 10 horas e a turma 3 voltaria às 11 horas. Então ele já dispensou e já deu os horários certos para as pessoas voltarem. Eu, como eu era número 1 da turma 1, fiquei. Nisso ele pediu pra gente se separar em 2 ciclos, fazer 2 ciclos. Um é do 1 ao 25, o outro do 26 ao 50. Então, teve um círculo, teve outro círculo. E foi tudo por ordem. 1, 2, 3, 4, 5 até o 25, né? Tudo na ordem. Nesse círculo, ele passou recolhendo as nossas fichas e o nosso currículo. Depois que ele recolheu, ele foi anotando, né? Que aí você já não é mais chamada pelo seu nome, você é chamada por número. Então, por exemplo, a minha ficha era número 1 e eu era sempre a número 1 e ele sempre ia me chamar como número 1. Como eu era 1, eu era a primeira em tudo. Então, a primeira dinâmica que a gente fez foi em dupla. A gente tinha que fazer com o colega do lado, ou seja, eu tinha que fazer com a número 2, a número 3 com a número 4, a número 5 com a número 6 e por aí vai. E você tinha que conversar, você tinha um tempo para conversar com esse colega. E você depois tinha que apresentar para a turma esse colega. Você tinha que falar o nome, de onde ele vem, por que ele quer trabalhar na Emirates e uma curiosidade sobre ele. Então, aí a gente fez, né? A minha dupla era uma menina super fofa, a Bruna, falava inglês super bem. E a gente apresentou, né? Depois cada um falava também por ordem, né? Eu apresentei ela me apresentou e tudo mais. Depois disso, era só isso. Não teve mais nada, foi só isso. Depois disso, ele apresentou pra gente uma fita. Era uma fita amarela. Ele perguntou o que era uma fita, né? E a gente respondeu que era uma TAP. O que era aquilo? Era um TAP, tape, tape. Isso aí. E ele perguntou pra que servia. A gente falou pra colar. E ele falou que queria que a gente desse uma outra utilidade para aquele objeto. Na hora eu fiquei meio assim, porque eu era a primeira, mas consegui desenrolar, né? E foi passando e cada um foi falando. E ele fez 2 vezes isso. Ele passou a primeira vez e depois a gente tinha que falar de novo da outra utilidade pelo objeto. Tinha que ser rápido. Quem não sabia era só falar eu não sei e passar pro colega do lado. Super rápido, gente. Depois ele foi para o outro círculo e a mulher foi para o nosso círculo e ela perguntou por que a Emirates devia nos contratar. Mais uma vez, né? Eu era a primeira e a gente foi respondendo e cada um foi respondendo. Se eu não me engano, foi só isso a primeira etapa. Gente, foi muito rápido, muito rápido. Tipo, eu entrei lá às 9 horas e eu saí de lá 10 horas. Tipo, a gente fez tudo isso, é muito rápido. Só que mesmo sendo rápido, é um sistema muito organizado. Então, você tem que ser mais ligeiro mesmo. Nisso, ele juntou todo mundo, todos os 50 que estavam lá. E ele falou que ia falar alguns números. E os números que ele falasse era para voltar depois meio-dia. Os números que ele não falasse, ele agradeceu. Falou que dessa vez a gente não teria passado. Mas falou para não desistir e tentar daqui 6 meses. Ele também falou que a maioria dos que ele fosse reprovar seria por conta do inglês. A maioria. E nisso ele foi falando, o meu era o número 1, o primeiro. E quando ele falou, gente, eu quase tive um ataque do coração, porque eu pensei, meu Deus, como assim eu passei? Sério, gente, eu jurava que eu não ia passar. Primeiro, porque o meu inglês não é fluente. Segundo, porque eu dei algumas engasgadas em algumas perguntas. Por eu ser a primeira, eu dei uma demorada. Teve uma pergunta que eu, né, me embananei um pouco e eu jurava que eu não ia passar e acabei passando. Eu não tenho certeza, posso estar enganada, mas eu vou falar aproximadamente de 50 pessoas que estavam ali, 10 passaram. Aproximadamente, né? Na hora, com a emoção, eu não contei muito bem, mas se eu não me engano, é isso. Foi 5 do meu círculo, 5 do outro círculo.
E foi muito emocionante essa parte. Então eu saí de lá, era 10 horas, e eles pediram pra eu voltar meio-dia pra fazer a segunda etapa. Nisso eles já receberam o pessoal das 10, que acabou às 11, depois a turma das 11 acabou, e a gente voltou meio-dia pra fazer a segunda fase. Tá bom? Então essa foi a primeira parte, que foi de manhã. Eu vou dividir o vídeo em partes pra não ficar muito longo. E depois eu volto pra contar como foi a segunda etapa, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau!